Atualmente, a proteção de dados é a grande pauta dos debates do direito eletrônico. E se eu disser para vocês que a curtíssimo prazo a pauta vai mudar para o direito de imagem? Fala pessoal, então, está se popularizando na internet a questão dos chamados deepfakes. Quando eu falo deepfake, eu não estou nem me referindo mais a fake news, eu estou falando de algo que parece que dá um passo enorme adiante do que a gente chama de notícias falsas. Deepfakes nada mais são do que vídeos manipulados para reconstrução digital da face das pessoas que estão nesse vídeo, de forma a permitir que você substitua o rosto de uma por outra. Ou seja, a gente está falando literalmente de uma montagem. Sabe aquelas fotomontagens que a galera faz? De botar o rosto de uma pessoa numa foto que não tem nada a ver? Imagina fazer isso num vídeo e de forma quase imperceptível. A tecnologia que já se popularizou pode ser encontrada em vários vídeos aqui no YouTube. Tem alguns até divertidíssimos, como Keanu Reeves evita um assalto numa loja, ou ainda O Iluminado, do Stanley Kubrick, só que com Jim Carrey como protagonista no lugar do Jack Nicholson. E a gente olha e a gente pensa, pô, é uma coisa divertida, é legal, né? Só que a gente precisa pensar nas implicações jurídicas disso. Porque, como eu falei, a atual pauta dos debates é a proteção de dados. Agora, imagina quando a gente começar a ter problemas reais com relação ao uso indevido de imagem por meio desses deepfakes. Juridicamente falando, é importante a gente lembrar que a nossa imagem está diretamente relacionada com o direito à privacidade e o direito à intimidade. Direitos esses que são consagrados no artigo 5º da Constituição e consagrados como direitos fundamentais também no Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014. Então, a nossa imagem ela é inviolável. Nós temos direito sobre a nossa imagem, não podemos permitir que ninguém possa utilizá-la de qualquer forma sem a nossa autorização. Daí os riscos desse deepfake. A gente pode estar diante de condutas como falsa identidade. A gente pode estar, por exemplo, criando situações fecundas para a prática de condutas como difamação ou até mesmo calúnia. Já pensou um vídeo com um deepfake de uma pessoa que você conheça confessando um crime que aquela pessoa de fato não praticou? Ou ainda, tenta imaginar o uso político dessa ferramenta. A criação de vídeos com candidatos a algum cargo público falando coisas que na verdade não falaram. Se bem que mesmo sem deepfake os caras já falam qualquer barbaridade, imagina com isso agora, nós estamos lascados. A minha preocupação, pessoal, é que essa tecnologia ela está se popularizando muito rapidamente. O uso desse algoritmo está se tornando cada vez mais simples, o uso da ferramenta está se tornando mais simples. Como eu falei, já há canais no YouTube dedicados a demonstrar isso. Então, mais do que nunca, a gente tem prestado atenção nos movimentos da tecnologia, no que tange as chamadas mobilizações sociais, porque elementos novos, quando entram na equação, sempre tendem a causar um grande impacto, não só na nossa percepção da realidade, mas também na formação da opinião de quem recebe essas informações. Tentem lembrar, por exemplo, o impacto que as fake news causaram nas últimas eleições, e que vem causando desde as eleições americanas de 2016, por exemplo. Ou tentem imaginar os impactos, de repente, que fotomontagens já causaram na vida de pessoas no passado. A minha maior preocupação com relação a esse tema acaba sendo uma preocupação que nós já temos hoje com relação às próprias notícias falsas, que será a banalização e esvaziamento de significado da expressão. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, qualquer notícia com a qual eu não concordo é fake news. Agora amanhã vai aparecer um monte de vídeo com um monte de gente falando absurdo. No meio desses vídeos pode ter vídeo verdadeiro. E aí quem quiser negar basta chegar e dizer: isso é deepfake. Isso é um vídeo armado, isso é montado. Eu não falei isso. A gente vai precisar pensar uma forma de checagem de dados e de checagem de fatos muito mais avançada do que a que nós já temos hoje, porque a checagem de fatos tradicional não será capaz de observar com total precisão o uso de um deepfake de má fé para manipular a opinião pública com a tecnologia evoluindo no passo em que está. E isso pode ser extremamente prejudicial a médio e longo prazo. Eu já cantei essa bola para vocês e eu vou voltar a cantar essa bola para vocês. Se vocês acham que nas últimas eleições nós vivemos um clima de guerra no ambiente eletrônico, meu amigo,
Vocês não têm noção do cyber warfare que está sendo construído já para o ano que vem, nas eleições americanas. Com o engajamento direto de grandes empresas provedoras de serviço e conteúdo. É preciso ficar atento a essa questão dos deepfakes. Eles começaram assim da forma mais estúpida possível. Eles se popularizaram há uns 2 anos para construção aí de imagens pornográficas com o rosto de celebridades. Em algum momento meio que caiu a ficha do pessoal, poxa, peraí, dá pra fazer uma coisa mais legal que isso aqui. E a gente viu essa tecnologia evoluindo na mídia e no cinema. No cinema, quando a gente viu, por exemplo, filmes que faziam o rejuvenescimento digital de atores, como no caso da cena de abertura de Homem de Ferro 3, a sequência de abertura de Homem-Formiga e a Vespa, em alguns trechos mesmo de Vingadores Ultimato, em que a gente via ali alguns atores rejuvenescidos digitalmente. Mais tarde o pessoal começou a perceber que não era possível só rejuvenescer não, que era possível inclusive substituir o rosto completamente. E como funciona essa tecnologia? Basicamente você pode juntar uma série, você não precisa nem filmar a pessoa, você junta uma série de fotografias do rosto da pessoa, de diferentes ângulos, para que o algoritmo faça a leitura facial de todos os ângulos dessa pessoa, para que ele tenha ali toda a informação necessária para reconstruir digitalmente a face no vídeo que você quiser. Conseguir um número mínimo de fotos de uma pessoa comum pode ser até um pouco complicado. Agora, se coloque no lugar de uma celebridade ou de um político. Essa pessoa talvez tenha algumas centenas, quiçá milhares de fotos da internet que podem ser usadas como base para alimentar o sistema e dessa forma construir um deepfake. Parece assustador, pessoal, e dependendo do mau uso dessa tecnologia, realmente pode ser. Mas cabe a nós ficarmos atentos ao uso dessas tecnologias. A gente não vai querer os nossos rostos colocados em vídeos fora de contexto de forma a atacar nossa reputação, por exemplo. Ao mesmo tempo, eu confesso, é uma tecnologia sensacional, por exemplo, no campo do entretenimento. Você poder de repente refilmar cenas mais simples com atores que já faleceram, a exemplo do que aconteceu em um dos últimos Velozes e Furiosos, com a cena final que foi gravada com o irmão do ator Paul Walker, que teve o rosto substituído pelo do ator Paul Walker. Aquilo é um exemplo de deepfake. Para o campo do entretenimento, as aplicações são imensas. Agora, como toda tecnologia, ela precisa ser vista com responsabilidade. Senão, ela pode cair na esfera civil, criando situações fecundas para o dano moral, ou até mesmo um direito penal, com situações aí de difamação, calúnia e até mesmo falsa identidade. Dê uma pesquisada para vocês verem, pode ser bem interessante, vocês vão se surpreender. Bons estudos para vocês, pessoal, até a próxima.